mais uma vez saudando todos que estão aqui, tanto os vereadores e vereadoras, como o público presente também nas redes sociais. Primeiro, só justificando, pela primeira vez nessa casa, eu fico apenas meio minuto de silêncio, porque eu não concordo com um minuto de silêncio para os traficantes que foram mortos, lembrando que todos os mortos nessa operação do Rio de Janeiro ou já tinham sido presos ou tinham mandados de prisão em aberto, todos, 100%. E a operação da polícia lá foi feita de forma estratégica e nenhum inocente foi baleado, nenhuma criança baleada. Então, só para justificar, pela primeira vez, eu fiz um gesto que foi de ficar apenas meio minuto em silêncio. Tá? Passando agora para o real assunto do meu grande expediente, que era o assunto que eu traria no pequeno expediente se não fosse o ocorrido aqui mais cedo. Eu fiz uma visita, uma fiscalização em série, digamos assim, um raio-x de alguns cemitérios do Recife antes do Dia de Finados. A gente sabe que todos os anos, e aí enquanto repórter ainda, eu sempre cobri isso, a Prefeitura do Recife, não só essa gestão, eu sou muito justo com isso já vem de décadas, existe uma maquiagem feita nos cemitérios públicos do Recife, municipais, para que aparente, no Dia de Finados, que o cemitério é bem cuidado. Por que isso? Porque a imprensa sempre cobre o Dia de Finados. E aí são sempre aquelas mesmas matérias, né? Cemitério de Santa Amaro, aí tem o túmulo de Eduardo Campos, o de Miguel Arraes, o da menina sem nome, de Chico Sainz, tá? Aquela coisa todinha. E a maquiagem é feita somente onde a imprensa vai, né? E eu queria mostrar isso. Infelizmente, eu me surpreendi com situações que foram além do que eu esperava. Nós registramos, sim, a maquiagem feita pela Prefeitura, cal passada nos meios-fios, passada nos túmulos, somente nas áreas em que há a circulação da imprensa. Encontramos situações estruturais, muitas, como, por exemplo, buracos no calçamento. No cemitério de Santa Amaro, eu vou para o cemitério, tá? No cemitério de Santa Amaro, buracos no calçamento, entulhos e folhas. Essa fossa aqui aberta, aí vejam como é a maquiagem, tá? Foi passado cal aqui no meio-fio. E a fossa continuaram deixando aberta. Aqui para causar um acidente com a criança ou com um adulto mesmo, por exemplo, né? A gente olhou, a gente registrou tudo isso, como sempre. Banheiros. Aqui está a fossa ainda, para vocês terem ideia do tamanho, né, da abertura. Então está aqui, para que todos vejam. Tá? Os banheiros do cemitério de Santa Amaro não são banheiros. São pocilgas. Tratam os servidores e também as pessoas que frequentam os cemitérios como animais. Aliás, nem os canis dos meus cachorros são daquele jeito. Sem tampa, sem sabão, sem toalha, sem maçaneta, podridão total. No banheiro dos servidores, o armário que eles usam são ossuários. Os servidores usam ossuários como armário. Fiação elétrica exposta nos velórios, ossuários violados e por aí vai. Em Casa Amarela, vestiário e banheiros dos funcionários, sem a mínima condição de uso de um ser humano, nem de um bicho. O banheiro para o público sem acessibilidade, sem porta, porta quebrada, sem sabão, sem papel higiênico. Não tinha papel higiênico, nem para servidores, nem para as pessoas. Em Casa Amarela, temos uma situação de saúde pública. Muitos gatos, dezenas de gatos, com gripe felina e alguns com esporotricose. Isso é um caso de saúde pública e acionamos a Secretaria de Saúde. A mesma coisa, calçada quebrada, não há um mínimo de irrigação para que tenha grama, pelo menos, para que haja um mínimo de respeito para os mortos. Cadeiras e poltronas da administração quebradas, buraco no teto da copa. A administração serve como um depósito da unidade, um negócio ridículo. Os velórios também sem ventilador, sem lâmpada, fiação exposta também. Mas o pior é que nos 3 cemitérios nós encontramos o verdadeiro Dia das Bruxas. Isso,
Eu sabia que ia encontrar em um certo nível, mas não no nível que eu encontrei. Nos 3 cemitérios visitados, ossos e corpos em decomposição expostos em covas rasas. Quando eu falo ossos, são ossos humanos. Ali era o parente de alguém. Mas tinha corpos em decomposição em covas rasas. E tudo isso nós temos registrados em imagens. Mas talvez a pior situação eu tenha encontrado no cemitério da Várzea, e eu peço que prestem atenção nas imagens que eu vou mostrar agora, mas que entendam que são imagens fortes. Porque o que eu vou mostrar aqui não é um saco de estrume. O que eu vou mostrar aqui não é um pedaço de papel, de papelão. São pessoas. No cemitério da Várzea, eu fui abrir uma porta que eu achava que era um banheiro. E eu até falo assim, rapaz, deve estar impraticável. E eu encontrei isso aqui. Cada saco desse é uma pessoa. Cada saco desse é uma pessoa. E nesse saco tem o nome da pessoa e a data que ela morreu. Veja, quando eu abri isso aqui, eu passei 25 anos na televisão, Felipe Alecrim, cobrindo mortes. Eu me senti mal quando eu vi isso aqui. Não parece um depósito de lixo? Isso aqui é gente. Aqui tem pessoas. Cada saco desse é um ser humano, são os ossos. Só que não tinha só osso aqui. Tinha cadáver em decomposição. E eu peço licença a vocês para mostrar uma imagem ainda mais forte. Nessa imagem aqui, eu fiz questão de não dar o zoom, mas aqui tem a ossada de uma criança. Não num saco. No chão. Ainda em decomposição. É o filho ou a filha de alguém. Jogado como se fosse lixo. Eu falei, eu não vou dar zoom aqui, né? Eu não ia fazer esse registro e mostrar para vocês como eu vi lá. Mas aqui está o crânio de uma criança. E aí, nesse momento do cemitério da Várzea, Felipe Alecrim, Gilson Machado Filho, eu comecei a me passar mal, mas eu continuei. E eu encontrei, aí sim, uma coisa que eu não esperava encontrar. Porque se fala muito em guerra, se fala muito em as atrocidades. O que vocês acham de uma cova coletiva em um cemitério público do Recife? Isso aqui não é lenha não, tá? Isso aqui não é lenha, não. Isso aqui são ossos humanos. De várias pessoas. Não estão enterrados. Estão jogados em uma cova rasa coletiva no canto do muro do cemitério da Várzea. Isso aqui são ossos humanos. Aqui eu circulei, mas eu não dei zoom, em 2 mandíbulas humanas. Jogados. Como se fosse qualquer coisa. Isso aqui também não é lenha. Isso aqui é o fêmur de uma pessoa. Com imagens não há argumento. Eu vou passar o à parte, Felipe Alecrim. Aqui estão as mandíbulas. E aqui, senhores, é o crânio de uma criança. Isso é o crânio de uma criança. Eu fico imaginando um pai, e foi isso que me fez passar mal lá, Felipe Alecrim. Um pai que vai ver, que já perde o filho, e que resolve um dia, no dia de finados, no cemitério lá, e faz, cadê minha filha, cadê meu filho, sei lá. E aí dizem, não, está ali.
E aí vai ver lá, está o osso da criança dele exposto como se fosse lixo. Eu vou passar a parte ao Felipe Alecrim. Vereador Eduardo Moura, preciso primeiro parabenizar Vossa Excelência por essa fiscalização. A gente viveu nesse fim de semana um momento forte dentro da doutrina, dentro da liturgia cristã católica, o dia dedicado aos finados, onde toda a igreja se levanta para rezar pelos fiéis defuntos. Isso, na verdade, é um testemunho de todo cristão católico, um testemunho que envolve a esperança, que a vida ela não se acaba, ela simplesmente se transforma. É o registro de que nós cremos na ressurreição dos mortos. E ver cenas que eu não consigo nem classificar, cenas que foram vistas no cemitério que Vossa Excelência trouxe a partir das suas fiscalizações, é de simplesmente agredir o coração, a vida de qualquer pessoa. O que nós vimos ali, literalmente, é um vilipêndio da fé cristã católica, uma falta de respeito muito mais, vereador. Vou repetir, eu não sei como classificar pessoas que perderam ali entes queridos, que perderam amigos, que no dia de finados vai lá para dedicar um momento de oração, para nós reduz o tempo no purgatório, como eu disse, é um testemunho forte na esperança em Cristo Jesus para cada cristão católico, e você se deparar com os corpos das pessoas, dos entes queridos, dos amigos, dentro de saco, no meio de um depósito, percebendo que pessoas foram lá e não conseguiram encontrar aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa enterrada naquele determinado local, mostra o retrato da degradação humana. Não é só falta de respeito, é um crime, vereador. O que Vossa Excelência mostra aí nessa tribuna é um crime contra as famílias recifenses. Vilipendiaram nossa fé, agrediram a nossa fé, cometeram um crime contra as famílias recifenses. Restos mortais encontrados no meio, no chão do cemitério. Imagine o que não está sendo feito nessa gestão, nessa administração. Como acreditar que, de fato, aquele ente querido está enterrado naquele local, que aquilo não foi substituído, modificado? Vilipendiaram a fé cristã, agrediram as famílias recifenses, é um crime, é uma atrocidade, e isso precisa ser apurado, os responsáveis precisam ser identificados e punidos, vereador. Eu agradeço muito o seu parte, acolho totalmente. É um crime também no Código Penal, né? Vilipêndio a cadáver, isso é um crime no Código Penal. Só para registrar, a gente vai acionar o Ministério Público. O Ministério Público tem que resolver isso, tem que ir atrás e fazer uma blitz em todos os cemitérios da região metropolitana, eu diria, mas no nosso caso a gente tem que pedir pelo Recife. Eu queria registrar também que me emocionei um pouco quando falei da criança, porque tinha uma avó lá que tinha enterrado a neta por um acidente. A menina ia se formar e 3 caras bêbados estavam no carro e atropelaram a neta dela. E ela estava tendo que limpar o túmulo da neta, porque ela estava sendo cobrada. E peguei outros depoimentos sobre isso. Cobranças feitas por servidores para que fizesse a manutenção, que já é de obrigação da Prefeitura do Recife. Para o público saber, todos os anos, quem tem túmulos em cemitérios municipais tem que pagar o IPTU daquele local. Esse imposto é para isso. Então, a gente, além de requerimentos e ofícios, vai fazer também essa denúncia ao Ministério Público sobre o que aconteceu. Eu quero finalizar só me compadecendo com as famílias que, de repente, vão lá
naquele depósito e vão encontrar o parente tratado como um resto de qualquer coisa. Enfim, é isso, presidente. Obrigado.